Graças a Deus, irmãos. O mês de dezembro é o mês em que nós celebramos a Cristo, o seu nascimento, a história da igreja cristã. A gente vê quando a igreja triunfou sobre o paganismo, ela substituiu as datas pagãs, atribuindo sobre elas datas cristãs. 25 de dezembro foi uma data escolhida para celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Estará sendo celebrada aqui nessa igreja quinta-feira, mas eu quero aproveitar a oportunidade para falar em torno também desse tema sobre Cristo, o seu nascimento em especial, que foi atribuído assim que, antes mesmo de ele nascer, o seu nome. Antes da gente ler o texto, eu gostaria de convidá-los a abrir Isaías capítulo 9, versículo número 6. Gostaria de orar com os irmãos. Isaías capítulo de número 9. Feche seus olhos, oremos a Deus. Pai, nós rendemos graças, porque o Senhor nos deu um Salvador. Nós rendemos graças porque em Jesus, teu Filho, nós temos o perdão dos nossos pecados, temos a nossa redenção. O Senhor, meu Pai, nos comprou através do Teu Filho, nos trouxe a Ti. Obrigado, Deus, porque na eternidade o Senhor decidiu que um dia o Filho, o Verbo, se tornaria carne. Nós te damos graças porque reconhecemos que Jesus é o nosso Deus e Senhor. Te rendemos graças porque nele obtivemos algo tão precioso para as nossas vidas, uma eternidade em Tua presença, desfrutando de Ti, que é o Senhor da vida e da morte, que é o Senhor do universo, de cada criatura. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos fez enxergar que em Jesus não há, ó Pai, em Jesus nós temos a nossa salvação e não há fora dele nenhum outro caminho que nos leve. Obrigado porque o Senhor nos deu esta graça de enxergarmos e ouvirmos o Teu chamado como Teu Filho. Nesta noite nós possamos aprender o que nos ensina o Senhor por meio da Tua palavra a respeito do Teu Filho amado. Nos ajuda, Pai, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos, ó Deus, receber mais do Senhor e da Tua graça. Em nome de Jesus. Nome bom, doce, a fé. Diz um cântico nosso a respeito do nosso Mestre Jesus. Mas no Antigo Testamento, meus irmãos, também se faz referência ao Messias, a criança que viria, ao nascimento do Filho de Deus. Isaías, como é conhecido também, é o Evangelho do Antigo Testamento. Eu gostaria de convidá-los a ler apenas um versículo, o versículo de número 6. Vamos ler os capítulos desse versículo, embora não iremos refletir sobre cada aspecto que está nesse texto, apenas parte dele. Isaías 9, versículo 6. Diz a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém? Vou repetir o texto. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Meus irmãos, eu gostaria de falar nessa noite sobre o bom nome de Jesus e pegar como ensejo alguns atributos que é dado ao próprio Cristo através de nomenclaturas que encontramos nas Escrituras. Uma delas se encontra aqui nesse texto de Isaías. Talvez você não atente ou não parou para refletir sobre o nome de Jesus. Talvez isso apenas soe como uma atribuição de um nome qualquer. Quando nós atribuímos um nome a alguém, nós não pensamos em seu significado. Essa é a nossa cultura ocidental. Mas é diferente do que acontecia entre os judeus. Havia uma harmonia entre aquilo que se esperava ou de quem fosse atribuído o nome com o seu nome. Era como se fosse um aspecto do seu próprio caráter, ou do que se esperava do seu próprio caráter. O nome em si, meus irmãos, não muda a essência de quem o recebe, obviamente. Porém, identifica sobre em quem é atribuído o nome, a esperança daquele que assim nomeia, o que virá a ser, ou do que se espera de seu caráter. Foi assim que o próprio Deus, quando mandou anunciar que o Messias haveria de nascer da Virgem, que Maria foi envolvida pelo Espírito Santo, gerou a Jesus. Foi assim que Deus mandou dizer que ele deveria se chamar Jesus. Deus nomeou o seu filho. Deus atribuiu a ele um nome. Está lá em Mateus 1:21, Lucas 1:31 também refere-se a isto, onde o próprio Deus ordena a atribuição do nome do Messias. Deus, meus irmãos, pelo nome de Jesus, estabelece quem ele é, qual o seu caráter e missão. Ou seja, Jesus é o Salvador. Esta ideia é aquele que vem para salvar o seu povo dos seus pecados. É isso que nos diz o texto. Nas Escrituras encontramos várias referências ao caráter de Jesus, pelo nome a ele atribuído. Mas este é um nome em que Deus, através dele, fala não só aos judeus, mas aos homens, simplesmente pelo próprio nome, Jesus. Jesus é aquele que viria salvar, traz consigo o caráter de Salvador, e esta foi a sua missão: salvar os pecadores. Quando nós olhamos para as Escrituras, várias atribuições de nome são dadas ao Senhor Jesus, que faz parte ou que caracteriza a Ele mesmo, a sua essência, o seu ser. Diz as Escrituras que Ele é o Alfa e o Ômega. Diz que Ele é o Cristo. Diz também que Ele é o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Filho do homem. Ele é o pão da vida. Ele é o Verbo, o bom pastor, a raiz de Davi, o rei dos judeus. Meus irmãos, fala também as Escrituras que Ele é a sabedoria de Deus, que
que Ele é o Rei dos Reis, o autor e consumador da fé, o Cordeiro de Deus. E tantos outros nomes, tantos outros atributos que são colocados sobre a pessoa de Cristo. Toda essa atribuição tem um significado próprio, tem uma razão de ser, tem uma mensagem por trás. O nome para os judeus é muito importante e tem uma relação direta com o caráter daquele a quem é atribuído. E é preciso que nós entendamos isso e olhamos para quem é o nosso Cristo. Estamos celebrando aquele que é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos salva e por isso celebramos o seu nascimento. É por isso que nós cultuamos a Deus de maneira solene, celebrando essa data. Não a data em si, 25 de dezembro, porque não sabemos qual foi o dia, mas a data especial em que Cristo encarnou, que Deus se fez carne e habitou entre nós, com o objetivo de nos salvar. Eu queria nesta noite destacar duas coisas quando se refere a Jesus. As Escrituras apontam a Jesus como um atributo especial. No texto que lemos encontramos claramente um deles, mas antes de nós nos referirmos, as Escrituras nos diz claramente que Jesus é o Emanuel. Ele não é apenas o Salvador, Ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus não só providencia um Salvador, mas Ele próprio se estabelece como um Salvador que estará presente na vida do seu povo. Ora, meus irmãos, esse texto de Mateus, por exemplo, que faz essa referência, que é ao profeta, é uma referência de que Deus não abandona jamais aquele que Ele chama como seu povo. É preciso que nós entendamos que o nosso Salvador sempre estará conosco em toda e qualquer circunstância de nossas vidas. É preciso enxergar que Deus garante-nos que não nos abandonará jamais. Israel, por exemplo, quando nós olhamos na história registrada no Antigo Testamento, vemos que Israel passou por diversas, inúmeras dificuldades devido às constantes batalhas com os povos vizinhos para estabelecer na terra que o Senhor havia separado para eles e havia determinado para ele um lugar de habitação, um lugar de morada. E por certo, meus irmãos, quando o profeta do Antigo Testamento remete a esta ideia de que Deus se faz presente conosco, é uma forma de ensinar, de encorajar aos israelitas diante das imensas dificuldades de povos às vezes mais numerosos e até mais poderosos militarmente diante dele, e que esse povo era capaz de resistir, era capaz de lutar e de vencer, porque Deus se faria presente conosco. Deus conosco. E essa verdade em relação a Jesus Cristo, ela é real nas nossas vidas, na vida da igreja. É por isso que depois de 2000 anos de caminhada na terra da igreja de Cristo estabelecida, com tanta perseguição, com tanta investida contrária, a igreja resistiu ao tempo e resiste, porque a sua força, o seu poder não está nela mesma, mas no Deus presente, no Emanuel, que está conosco e que faz com que, mesmo na aparente fraqueza e na aparente
ressurja. Foi assim, meus irmãos, que debaixo de grande perseguição romana, muitos irmãos, muitos crentes morrendo, a igreja continuou se fortalecendo e novos crentes surgindo com um testemunho daqueles que morriam. E presença de Deus fazia essas maravilhas. Assim é também, não só no aspecto da igreja em geral, mas no aspecto de nossa vida particular, como filhos de Deus, resgatados em Jesus Cristo. Deus se tornou o nosso Deus, mas não o Deus que está longe, o Emanuel, que se faz presente, mesmo quando nós não enxergamos a sua presença. Muitas lutas, muitas dores, mas o Senhor, Emanuel, está sempre conosco. E Ele disse à sua igreja que estaria conosco até a consumação do século. Esta é uma verdade, meu irmão, que deve nortear a nossa vida de tal maneira que não venhamos a deixar que as dificuldades, lutas e nada neste mundo faça-nos baixar a cabeça e acreditarmos que perdemos, estamos derrotados ou estamos limitados. Não, porque essa Escritura nos garante que Jesus, aquele que nos garantiu a salvação, Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco e que está conosco até o fim dos tempos. O nosso Deus é um Deus presente. Não duvide disso, meu irmão. Foi lido aqui o Salmo 46, que diz, logo no início, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nos momentos de tribulação. É um Deus que está a nos contemplar constantemente. Nós precisamos entender que este amor que se revela em Cristo Jesus e que nos garantiu a salvação é um amor que está conosco presente em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância, no momento de alegria, mas também nos momentos de tristeza, nos momentos de satisfação, mas também nos momentos de dores. O Senhor é aquele que nos guia e cuida de nós. Assim como diz esse que é o pastor que cuida das suas ovelhas, quando leva para o pasto e vai lá alimentá-las, ele está lá em vigilância contra as feras que vêm a devorar. Assim é o nosso Deus. Se faz presente sobre cada um de nós. Não duvide disso, meu querido. Não duvide disso. Porque o Verbo que se fez carne e habitou entre nós disse que não nos deixaria órfãos. E por isso ele disse que enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, que nos guiaria em toda a verdade. Que nós tenhamos esta consciência de recorrermos a Cristo diante de tudo, inclusive das dúvidas do falso evangelho, das dúvidas que se aparecem e se apresentam para nos desvirtuar ou nos desviar dos caminhos que Deus traçou para a sua igreja e para o seu povo. Nós temos a quem recorrer. O Senhor é aquele que nos ilumina, o Senhor é aquele que nos esclarece. Ele não nos deixou órfãos, Ele não só nos salvou, mas Ele nos guia nesta caminhada, nesta terra, até o fim. Espere em Deus. Espere sempre em Deus. Isso é tão forte nas Escrituras,
tão claro e tão evidente que Deus se faz presente e guia o seu povo. O escritor aos Hebreus começa a sua carta dizendo: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou hoje. Uma referência clara e que está em harmonia com o que vemos aqui no versículo 6 do capítulo 9 de Isaías, e é o segundo ponto que eu destaco, onde o profeta diz que o seu nome será Maravilhoso Conselho. Meus irmãos, é um atributo a Cristo este termo de maravilhoso conselheiro. Ora, não só as revelações são coisas maravilhosas, ou seja, sobrenaturais, extraordinárias, divinas, mas aquele, diferentemente dos profetas, que apresentou o maravilhoso, o extraordinário, o próprio Filho de Deus é o conselheiro maravilhoso. Maravilhoso significa divino, maravilhoso significa algo sobrenatural, significa extraordinário. É isso que o termo maravilhoso quer dizer. Então nós temos um conselheiro, e este conselheiro é divino. Temos o Filho de Deus que nos fala nestes dias. O Senhor falou pelos profetas de forma maravilhosa, extraordinária, revelacional. E nos fala também de forma extraordinária, revelacional, mas pelo conselheiro que também é extraordinário e sobrenatural. Maravilhoso. Jesus veio para governar. Diz o profeta que o governo está sobre os seus ombros. Jesus é um ser maravilhoso e não há nada semelhante a Ele. Por isso, este atributo, o conselheiro maravilhoso. Em Israel e em outros reinados, os reis tinham seus conselheiros. Mas Jesus é o próprio rei e o próprio conselheiro divino, e que guia a sua igreja e o seu povo, os seus súditos, até o Pai. Ele é o caminho que nos leva à presença de Deus. E a sua instrução, os seus ensinos, são maravilhosos, são extraordinários, são sobrenaturais, que nós não iremos encontrar em nenhum outro sábio aqui nesta terra. Ele é a própria sabedoria de Deus, revelada neste conselho maravilhoso. Neste conselheiro que é maravilhoso. Ele é o Deus homem. Ele é o homem Deus. Mistério da fé cristã. Ele é este conselheiro que nos últimos dias se fala. O conselheiro maravilhoso conselheiro. E este maravilhoso conselheiro, rei, guiará o seu povo. E é por isso, meus irmãos, que ele mesmo diz que as suas palavras são vida. Ele é o conselheiro que guia o seu povo até Deus. E por isso, meus irmãos, é preciso que nós atendemos claramente para este evangelho. O evangelho que não é pregado por sábios, que não é pregado simplesmente por homens que tiveram grande intelectualidade. Não, ele é um evangelho ensinado, instruído pelo maravilhoso conselheiro. É o próprio Deus que estabeleceu o seu evangelho para guiar o seu povo. Por isso nós vamos encontrar
no capítulo 5 de João, Jesus falando a respeito de ouvir as suas palavras. Capítulo 5, versículo de número 24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, ele é o próprio juiz, mas passou da morte para a vida. No capítulo 8 de João, o texto sagrado diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Deus Emanuel esteve conosco. É o Deus conselheiro, que guia o seu povo por meio da sua palavra. Ah, meus irmãos, nós precisamos atentar para isso, porque há um desprezo total pelo conhecimento de Deus. Nós nos acostumamos ou nos contentamos a ouvir as mensagens a respeito de Deus pelos pregadores, mas não temos a disposição de averiguar se aquilo está conforme a verdade que o próprio Filho de Deus revelou para o seu povo, a fim de guiá-lo. Nós acreditamos em qualquer coisa, nós julgamos não pelo padrão do próprio conselho do conselheiro divino, mas pela nossa impressão da religião ou daquilo que é sagrado. Nós não usamos a real vara de medir, e que o próprio nome atribuído a Jesus revela-nos a importância das suas palavras. Deus fez questão de atribuir a Jesus este nome maravilhoso, conselheiro, para que nós atentássemos que suas palavras são fiéis e verdadeiras, e são vidas, são vida eterna, e reflete o verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho que nós haveremos de trilhar. Não se iluda, meu irmão. Não se iluda, porque você não será julgado pela impressão que você tem da religião. Não se iluda que você não será julgado por ter sido batizado ou apenas incentivado a participar de uma igreja chamada evangélica ou cristã. Não. O próprio Cristo, como maravilhoso conselheiro, ele nos adverte que é as palavras que nos julgará no último dia. No capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo 39, nosso maravilhoso conselheiro nos diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E no capítulo 12 deste mesmo livro, deste mesmo Evangelho, no versículo 48, ele vai dizer: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Conheça a palavra de Deus, porque você vai ser julgado com base nela. Não vai ser com base no seu juízo de valor a respeito da vida cristã. Não vai ser com base no seu entendimento das coisas
coisas, com base no maravilhoso conselheiro, que aconselhou a você examinar as Escrituras, que aconselhou a você a refletir sobre elas, porque elas irão julgar cada um de nós. As palavras que eu tenho proferido, essa julgará no último dia. Quem disse isso não foi um conselheiro qualquer, não foi um homem qualquer, foi um maravilhoso, aquele que é divino, que é Deus, o Deus encarnado. Isso era tão importante, meus irmãos, na igreja, na vida da igreja, tão importante que um dos conselhos do apóstolo Paulo a Timóteo foi que ele devia ter cuidado de si mesmo e da doutrina. 1 Timóteo, capítulo de número 4, ele fala isso. Ele vai fazer essa referência. Versículo de número 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Diz mais: continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Como isso é importante, meus irmãos. É a palavra que nos julgará. Não vai ser os momentos de euforia, não vai ser os momentos de satisfação que tivemos uns com os outros, não vai ser tudo isso que nos envolve no dia a dia da igreja, mas tudo aquilo que fazemos diante de Deus será julgado pela palavra de Deus. Então nós somos responsáveis se seguirmos um falso evangelho, se absorvermos falsas crenças, coisa que o Senhor, que nos instrui, que nos ensina, não nos passou, não nos ensinou. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, que isso salvará a ti mesmo e a teus ouvintes. Quando nós estudamos a palavra de Deus, meus queridos, quando nós tentamos nos aprofundar nas palavras de Deus, na palavra de Deus, para transmitir aos irmãos, é porque temos a convicção e a certeza que ela é o instrumento que guiará cada um de vocês, cada um de nós até Deus. É a palavra que fará com que você tenha mais intimidade com Cristo e, portanto, com o seu Deus. Quando nós gastamos horas mergulhado e estudando as Escrituras, é porque temos essa consciência e este dever. É assim que Paulo instruiu a Timóteo, é assim que se espera dos ministros do Evangelho, que ele não venha ao púlpito simplesmente a falar qualquer coisa, mas a falar os conselhos de Deus, porque eles são responsáveis e prestarão conta a Deus por aquilo que ensina. Mas só que Deus não terá por inocente o povo enganado. Nós estamos diante de um evangelho nesses dias que muito longe está do evangelho de Jesus Cristo. E você será julgado não porque está visitando, participando de uma igreja cristã, mas você será julgado sim pelo que você crê, pelo que você anda, o que norteia a sua vida. O que te julgará é esta própria palavra que te ensina o caminho que você deve ir. Jesus, como maravilhoso conselheiro, dirige e orienta o seu povo por meio de sua palavra de sabedoria e vida. E aí, fazendo um contraponto com a coisa.
A apatia que a igreja se apresenta, não estou falando especificamente da igreja aqui, mas também acontece aqui. Você não tem interesse em escola dominical, de estudar a palavra de Deus, de conhecer mais. É uma apatia que, na verdade, contribui para que você tenha mais chances de errar o caminho e de seguir um falso evangelho. O próprio apóstolo Paulo já nos alertou a igreja que nos últimos dias muitos estarão dando valor mais às fábulas. E a fábula que ele estava se referindo é exatamente a um falso evangelho. É um evangelho que promete todas as coisas, menos as coisas de Deus. Mas a palavra, na verdade, será como um comichão nos ouvidos, incomoda, e não quererão ouvir. Rejeitarão a palavra. Rejeitando a palavra, estará rejeitando o maravilhoso conselho. Maravilhoso conselho. Steve Nelson, ele diz o seguinte: não é suficiente estar em uma igreja qualquer. Você precisa estar em uma igreja em que a palavra de Deus é pregada. O apóstolo diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às falas. Esta é a realidade, e é a palavra de Deus nos adverte quanto a isso, para que estejamos atentos com aquilo que aprendemos e por onde caminhamos. O ser de Deus por fora. Emmanuel, o Deus que está conosco, é o Deus que nos garantirá a vitória, mesmo diante desse falso evangelho que vem para tentar nos enlaçar e nos desviar dos seus caminhos. O Deus Emmanuel é aquele que irá nos iluminar e nos garantirá que chegaremos ao bom termo, triunfaremos diante de tudo aquilo que se apresenta em nossa frente, que nos afasta do nosso Deus. Se apegue a Ele, meu irmão. Se apegue a Deus e ao Espírito de Deus que habita em você, para que sejas iluminado a distinguir a verdade do erro. Procure não o conselho dos homens, procure o maravilhoso conselho. Olhe para a palavra do Senhor, que dela depende a salvação de sua alma, dela depende a sua vida diante do Senhor. Você guarde essa palavra no seu coração e saiba que Jesus veio para nos salvar e ser o nosso guia até o Senhor. Ele está presente conosco até o fim dos tempos. Ele não nos deixou órfãos. Ele é o teu conselheiro. Que maravilhoso, Senhor. Que Deus nos abençoe.